Quando pensamos em terapia cognitivo-comportamental, é comum que a primeira associação seja o trabalho com pensamentos automáticos e reestruturação cognitiva. E de fato, essa é uma parte importante do processo. Mas sabemos que o paciente muitas vezes consegue reconhecer que seu pensamento talvez não seja totalmente verdadeiro, mas continua sentindo medo, ansiedade, culpa ou insegurança. E mais importante, continua agindo da mesma forma. É justamente aqui que entram as estratégias compensatórias, os processos de manutenção e os comportamentos de segurança. Compreender esses elementos costuma representar um salto importante na qualidade da conceitualização cognitiva e na precisão das intervenções. Mas antes de aprofundarmos nesse tema, sejam bem-vindos à comunidade Clínica com Propósito. Eu sou a Ariane Luz, psicóloga e especialista em terapia cognitivo-comportamental e supervisora com foco em desenvolvimento de competências clínicas. E você também me encontra no Instagram, no @psi.arianeluz. Para entender essa lógica proposta, precisamos começar pela base. Segundo a terapia cognitiva de Beck, todos nós desenvolvemos crenças sobre nós mesmos, os outros, o mundo, o futuro. Grande parte dessas crenças é extremamente útil. O problema surge quando determinadas conclusões construídas em contextos específicos continuam sendo utilizadas rigidamente em contextos posteriores. Por exemplo, uma criança frequentemente criticada pode concluir: eu não sou bom o suficiente. Uma criança exposta a ambientes imprevisíveis pode concluir: o mundo é perigoso. Uma criança rejeitada repetidamente pode concluir: as pessoas vão me abandonar. Essas conclusões podem ter sido compreensíveis dentro daquele contexto. Entretanto, elas passam a funcionar como lentes através das quais a pessoa interpreta experiências futuras. E muitas vezes continuam operando mesmo quando o contexto já mudou. Se a realidade oferece novas experiências o tempo todo, por que algumas crenças permanecem tão rígidas? O modelo cognitivo propõe que os esquemas influenciam a forma como processamos informações, ou seja, eles direcionam atenção, memória, interpretação, tomada de decisão. Esse fenômeno é chamado de processamento congruente com os esquemas. E os esquemas, nesse caso, na definição de Beck, são mais profundos que as crenças. São estruturas cognitivas que funcionam como molduras para organizar a experiência e orientar o processamento da informação. Por isso, não observamos o mundo de maneira completamente neutra. Tendemos a perceber e interpretar informações de formas compatíveis com aquilo que já acreditamos. E uma metáfora útil para a psicoeducação é a dos óculos. A questão não é usar os óculos, é usá-lo no automático. A pessoa não percebe a crença, ela percebe o mundo através da crença, através dessas lentes. E um dos mecanismos que ajudam a manter as crenças é a presença de vieses cognitivos. Entre esses vieses, encontramos as chamadas distorções cognitivas. Imagine um paciente que possui uma crença central de incapacidade. Ele recebe um elogio do supervisor. Ao invés de integrar essa informação à sua visão de si mesmo, responde: ele só falou isso por educação. Nesse caso, podemos identificar uma desqualificação do positivo. As distorções ajudam a preservar a coerência do sistema de crenças, percebe? Elas tornam mais fácil encaixar novas experiências dentro do modelo já existente do que revisar esse modelo. Por isso, frequentemente observamos atenção seletiva para ameaças, interpretação negativa de ambiguidades, desconsideração de evidências incompatíveis com a crença. Mas existe outro mecanismo igualmente importante e muitas vezes ainda mais poderoso: o comportamento. Quando estamos conceitualizando um caso, podemos focar apenas em o que esse paciente pensa, mas existe uma pergunta frequentemente mais útil: o que esse paciente faz para lidar com o que pensa? Essa pergunta costuma nos levar aos principais mecanismos de manutenção do problema. E é justamente aqui que entram as estratégias compensatórias. No conceito de Beck, as estratégias compensatórias são maneiras relativamente estáveis pelas quais a pessoa tenta lidar com crenças centrais desadaptativas, de modo a evitar, manter ou hipercompensar. Por exemplo, se alguém acredita, sou incompetente, pode desenvolver perfeccionismo, procrastinação, evitação, dependência, busca excessiva de aprovação.
Essas estratégias surgem porque a pessoa está tentando evitar ser incompetente. Por isso, muitas vezes é mais útil compreendê-las como tentativas de adaptação do que como autossabotagem, o que muitas vezes o paciente chega falando. E como organizar esses conceitos na formulação do caso? Uma dificuldade comum é nós diferenciarmos, principalmente no início da nossa jornada clínica, crenças, estratégias compensatórias ou estilo de enfrentamento, processos de manutenção, comportamentos de segurança. E uma forma útil de organizá-los é pensar em níveis de análise. Então temos crença, estratégia compensatória, processos de manutenção, comportamentos de segurança observáveis. Por exemplo, sou incapaz. Evitação. Evitação experiencial, busca de segurança. Não se candidata à vaga, não assume desafios, não faz apresentações. Essa organização ajuda a conectar crenças, mecanismos de manutenção e alvos de intervenção. Quando analisamos as estratégias compensatórias mais profundamente, encontramos processos psicológicos que ajudam a sustentar o problema ao longo do tempo. Alguns dos mais frequentes são evitação experiencial, busca de certeza, hipervigilância, monitoramento de ameaça, supressão de pensamentos, ruminação, preocupação, controle excessivo, perfeccionismo. Esses e outros processos são particularmente importantes de serem identificados porque aparecem de maneira transdiagnóstica. Eles ajudam a explicar porque problemas distintos frequentemente compartilham mecanismos semelhantes de manutenção. É por isso que muitos modelos contemporâneos enfatizam intervenções direcionadas aos processos e não apenas ao conteúdo dos pensamentos. Os comportamentos de segurança são manifestações concretas desses processos. Eles respondem à pergunta: o que exatamente a pessoa faz para se sentir segura? Por exemplo, se a estratégia compensatória é de manutenção, comportamentos de segurança podem incluir não enviar e-mails no momento que precisa, não entregar trabalhos enquanto não estiverem perfeitos. Se a estratégia compensatória é a evitação, comportamentos de segurança podem incluir evitar apresentações, não iniciar conversas. Se a estratégia compensatória é a hipercompensação, comportamentos de segurança podem incluir pedir validação constantemente, perguntar repetidamente se fez algo errado. Os comportamentos de segurança são tentativas legítimas de proteção. O problema é que frequentemente impedem a obtenção de novas evidências. Por isso, reconhecemos que existe um paradoxo dos comportamentos de segurança. Imagine uma paciente que acredita: sou incapaz. Com isso, ela evita desafios profissionais. O resultado imediato é uma redução da ansiedade. Mas o que acontece no longo prazo? Ela nunca descobre se conseguiria realizar aquela tarefa. Ela não produz experiências corretivas. Ela não desenvolve autoeficácia. Ela não testa as suas previsões. A crença permanece intacta. O ciclo torna-se: não sou capaz, evito desafios, redução da ansiedade, ausência de novas evidências, manutenção da crença. A segurança está justamente na evitação, mas é essa mesma segurança que mantém o problema, percebe? E como isso orienta a intervenção? Depois de identificar crenças, estratégias compensatórias, processos de manutenção, comportamentos de segurança, surge a pergunta clínica mais importante: o que precisa acontecer para que essa crença possa ser revisada? Nesse momento, compreender intelectualmente o problema geralmente não é suficiente. A mudança cognitiva é importante, mas a mudança mais profunda costuma ocorrer quando o paciente vivencia experiências incompatíveis com aquilo que acredita no momento. Por isso, a TCC não é apenas uma terapia de entendimento, ela é uma terapia de experimentação. A reestruturação cognitiva continua sendo fundamental. Quando utilizamos descoberta guiada, questionamento socrático e análise de evidência, ajudamos o paciente a perceber aspectos da realidade que antes estava fora do seu campo de observação.
ampliamos a flexibilidade cognitiva, criamos hipóteses alternativas, aumentamos a capacidade de observar diferentes perspectivas. Mas compreender algo cognitivamente não garante mudança comportamental. Por isso, o trabalho não termina aí. Os experimentos comportamentais funcionam como convites para produzir novas evidências. Eles permitem que o paciente teste previsões associadas às suas crenças. Permitem observar o que acontece quando reduzimos comportamentos de segurança. Permitem desenvolver autoeficácia, ou seja, possibilitam que o paciente descubra: talvez eu consiga. Talvez o desastre não aconteça. Talvez eu tolere melhor essa experiência do que imaginava. É nesse ponto que frequentemente ocorre a mudança mais significativa. A psicoeducação aumenta a probabilidade de adesão às intervenções. Quando o paciente entende como suas crenças funcionam, quais processos mantêm o problema, qual a função dos comportamentos de segurança, por que a exposição ou o experimento comportamental são necessários, a colaboração terapêutica tende a aumentar. A intervenção deixa de parecer arbitrária, passa a fazer sentido dentro da lógica da formulação do caso. Então, se precisássemos resumir toda essa lógica em uma única frase, seria: as crenças tendem a persistir porque o indivíduo interpreta a realidade através delas e se comporta de maneira que impedem a obtenção de novas evidências. Por isso, uma boa formulação não busca apenas identificar pensamentos automáticos. Ela busca responder: qual crença está sendo protegida? Quais vieses cognitivos estão operando? Qual estratégia compensatória foi desenvolvida? Quais processos de manutenção estão presentes? Quais comportamentos de segurança mantêm o ciclo? Que experiências precisariam ocorrer para que a crença pudesse ser atualizada? Quando conseguimos responder essas perguntas, a conceitualização e a formulação deixam de ser apenas uma explicação de problemas. Elas passam a orientar diretamente a escolha das intervenções e transforma a compreensão em direção terapêutica. Se esse conteúdo foi útil para você, deixe seu comentário e compartilhe suas experiências clínicas. Cada vídeo aqui é um convite para aprendermos, refletirmos e evoluirmos juntos. Até mais!